Como que é o primeiro mês de um recém-chegado aqui nos Estados Unidos? Eu vou compartilhar no vídeo de hoje como que foi a nossa história desde o primeiro dia que a gente pisou aqui nos Estados Unidos, quais foram os perrengues que a gente passou nesse primeiro mês, para que você ou fique mais atento para você não passar também, ou isso sirva de aprendizado para você aí, e a gente compartilhar um pouquinho dessas experiências com você que tá vindo pra cá também. Então, simbora pro vídeo de hoje que tá assim, ó, de lascar, né, Nenê? De lascar. Fala uma expressão aí, aquela expressão bem... De estourar o pau da barraca. balão. Então simbora pro vídeo. Se você precisa tirar o seu visto de turismo ou de estudante, a Polo Vistos oferece uma assessoria completa para te ajudar em todas as etapas, inclusive depois se você já estiver nos Estados Unidos, o link vai estar aqui na descrição. Olá para você que está assistindo esse vídeo, Carla Marinho aqui, dá um oi aí, Nenê. Olá a todos. Olá! Se você é novo aqui no canal, antes de eu destrinchar, né, eu falei assim, abrir um pouquinho do nosso primeiro mês de imigrante aqui pra você, eu vou te fazer o convite pra você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Se você acabou de cair nesse vídeo, não me conhece ainda, não conhece meu marido, não conhece um pouquinho da nossa história, então esse é o vídeo ideal mesmo pra você, tá? Pra você já conhecer um pouquinho mais desse canal, dessa comunidade que a gente tá criando, de imigrantes que querem vir pros Estados Unidos, mas é pra fazer dar certo. É pra poder realmente mudar de vida nesse lugar. Então é pra isso que a gente compartilha várias informações de valor com você que tá nesse mesmo planejamento também. Se inscreva aqui no canal, pra você não ficar de fora, a gente tá rumo aos 100 mil inscritos, é muito importante que você confira a sua inscrição agora. E lá no meu Instagram, que é @carla.marim com 2 Os no final. Deixa eu até pegar meu celular aqui, ó. Cadê? Segura aí. 1, 2, 3 e foi! Aqui, ó. Vai lá no meu Instagram, carla.marim com 2 Os no final, que lá eu tô todos os dias também compartilhando mais informações. Me seguiu por lá, se inscreveu no canal? Então simbora pra essa história. Tá lembrando aí, Nenê, como foi nosso primeiro dia? Tô lembrando bem. Tá lembrando bem? Sim. Então simbora. Foi dia 6 de setembro de 2018. É a data que você nunca vai esquecer na sua vida. Você vai lembrar pra sempre o primeiro dia que você pisou aqui. Que eu falo assim, em algum momento da vida, né, a gente vai viver poucos acontecimentos que uma decisão que você toma vai mudar a sua vida completamente. É como se você estivesse num caminho, numa bifurcação. Você estivesse no meio dessa bifurcação. Uma decisão que você toma hoje muda completamente a sua rota. Muda completamente a sua vida inteira. E esse foi o momento, né? Esse é o momento que é quando você pisa aqui. É de fato o momento que vai mudar aí pelos próximos meses, anos da sua vida toda. O que aconteceu então? Eu lembro muito bem que o nosso voo, ele tinha feito conexão no Panamá e depois Miami. Quando a gente chegou nos Estados Unidos, o primeiro lugar que a gente desceu foi em Miami. A gente passou 3 dias em Miami, depois só que a gente foi pra Boston, né? Pro estado de Massachusetts. E aí, o que aconteceu? A gente fez conexão no Panamá, e aí eu lembro que a gente saiu, né, do avião e tal, nessa conexão assim, a gente foi comer um sanduíche no aeroporto. Você lembra, Nenê? Lembro. O sanduíche mais caro da minha vida. Você lembra que a gente estava ainda trazendo o dinheiro em real, né? Então, convertendo, acabava que um sanduíche no aeroporto, que já é caro, devia ser aí seus 15, 20 dólares. No Panamá eles cobravam em dólar. Pra gente ia ser assim, vezes 4 na época, né? 80 reais o sanduíche. 80 reais o sanduíche. E nem tava tão bom naqueles, né? E nem tava tão bom, mas a gente tava com muita fome, então naquele momento serviu bem. E eu lembro que a gente trocou, passou o cartão, era um cartão internacional ali que conseguia cobrir. E depois você trocou um dinheiro e pegou umas moedinhas, não foi? Eu troquei alguns dólares, eu acho que por moeda do Panamá, eu acho que ainda tem essas moedas até hoje. Até hoje, ficou com a moedinha de lá. E aí, beleza, a gente nunca tinha viajado pra fora, a gente nunca tinha ido pra outro lugar do mundo, então foi a nossa primeira viagem. Na época eu tava com 19 anos, Nenê com uns 29, né? Por aí. 28 para 29. E aí, beleza, a gente chegou em Miami. E aí, quando a gente chegou lá na imigração, a gente passou, foi bem tranquilo. Eles só perguntaram quanto tempo que a gente possivelmente ia ficar aqui, pra onde que a gente tava indo. Foi bem tranquilo, liberou a gente depois de umas 3, 4 perguntas. E eu lembro que a gente chegou por volta de umas 4, 5 horas da tarde. E o hotel chamava Loft, era um hotel em Miami, e ele ficava de frente pra uma avenida larga, que aqui em Miami é tudo muito largo, muito amplo. E era como se fosse 3, 4 faixas de um lado, mais 3, 4 faixas do outro. Então, imagina o tamanho da avenida, com faixas, assim, dava umas 8 faixas no total, gigantescos, né? E aí, do outro lado da avenida, tinha uma loja que chamava T-Mobile, que é a loja de companhia de telefone aqui, igual tem a TIM, tem a Oi, tem a Vivo no Brasil, tem essa loja aqui também, que é a T-Mobile. Aí a gente pegou um Uber do aeroporto, foi pra esse hotel, deixamos a mala lá e depois a gente foi andando até essa loja que ficava meio de frente ali pra gente pegar o chip de internet. Foi literalmente a primeira coisa que a gente fez. A gente foi trocar o chip
chip de internet do celular, né, pra ter internet funcionando aqui também. Aí eu lembro que a gente entrou na loja, lembra, Nenê? Era um cara lá que ele falava espanhol, aqui na Flórida muita gente fala espanhol, e aí pra facilitar, né, ele era latino também, começou a conversar em espanhol com a gente, então foi bem tranquilo nessa parte ali da barreira da língua, né? Ele falou que ele tinha... Uma ex-namorada dele era brasileira, então ele entendia o que a gente falava, né? Ele tinha aprendido espanhol na escola também, né? Então o pessoal se comunica bem aqui, dá pra fluir. E aí a gente fez um plano pré-pago, que é aquele que você paga antecipado ali pra usar a internet, né? A gente fez um plano de $50 pra cada um, pra ter internet ali durante os 30 dias, né? E aí, beleza, eu lembro que ele pegou o celular e olhou assim, que celular que é esse aqui? Lembra, a gente tinha era um celular Ele olhou assim... da Asus. Da Asus. Eu até esqueci. Zenfone. Zenfone, isso! Assim. Aí ele olhou, o que é isso? Que celular que é esse? Nunca vi. E tal. Eu nem sei se existia isso aqui nos Estados Unidos, na verdade. Ele estranhou assim, tipo, o que é isso que aqui, isso na minha aqui, frente? Né? Que aqui ou é iPhone, o último que saiu, a última categoria de iPhone, ou é o último Samsung topeira também, né? O nosso era um Asus, que devia ser um celular, nem sei qual que é, da China aí. Baratinho, no Brasil, baratinho assim, né? Baratinho assim, lá foi 1.200, no Brasil, né? 1.200. Por aí, 1.200, 1.300. Aqui a gente nunca nem ouviu falar. Nunca vi ele. E aí o cara, ele pegou o telefone assim, ele olhou e a gente... Então, acabamos de chegar, né? Dá um desconto. E aí, beleza. Aí a gente pegou o celular, fizemos o plano de chip e depois a gente pegou um Uber pra alugar o carro. E aí eu lembro que a gente foi nessas lojas de aluguel de carro, né? A gente foi em uma que o cara, ele tinha muita cara de americano, mas ele era meio cubano, né? Que depois falaram. Ele era cubano, um cara que manobrava os carros lá Falou que ele era cubano. É. O cara era um mala, gente, meu Deus do céu. Ele falava o inglês arrastado e ficava... Já era difícil entender o inglês normal, né? Eu tava com zero inglês, né? Tinha o inglês de índio, mim quer, mim tem fome, né? Hungry, I'm hungry, eu tô com sede, né? Falava aquele inglês de índio ali, mas dava pra se virar o básico. E o cara, assim, falava tão arrastado, ele não facilitava a nossa vida. Ele tava lá implicando com a gente lá, mas deu certo. Pegamos um Passat. Foi o primeiro carro que a gente pegou. Eu lembro que a gente entrou dentro do carro, a gente olhou assim pro outro e a gente falou, meu Deus do céu! Que carro maravilhoso! Que carro maravilhoso! Tinha um LED, assim, né? Tipo, como se fosse uma telinha, né? Ele era automático, a gente, meu Deus, pariu! É muito top esse carro! Aí o Nenê já foi acelerando ele na rodovia e tal. Porque, o que acontece? Quando a gente tava no Brasil, quando a gente não tinha mudado pra cá ainda, quem não acompanhou a história, né? Teve um momento que a gente chegou a ser assaltado lá. Então, o carro do Nenê chegou, depois encontrou o carro, mas teve troca de tiro com a polícia, o carro tava todo baleado. Então, ele perdeu o carro. E aí, o carro que a gente tava usando temporariamente era um carro de reserva que a mãe dele não tava usando, né? Então, a mãe dele tinha um carro que era um Corsinha, né? Era um Corsa Sedan 2003. 2003, antigo! E aí a gente pesou até hoje, né? Que o carro ele era mais antigo e o volante dele era meio bambo. Então você andava reto e o volante tava assim. Eu passava num buraco, o volante virava para um lado, para o outro, o carro continuava indo reto e o volante virava. O volante já tava assim, já, o carro tava reto ainda, né? Dava com um pouquinho de folga. Só um pouquinho de folga, você dirigindo o carro reto, né? E a gente zoava muito o carro, que ele era mais antigo. Aí quando a gente chegou aqui, a gente entrou no Passat, que era... Ô, Guta, vou pedir o Guta, põe a foto de um Passat no vídeo aí pro pessoal saber qual que é o Passat. Era um sedã, assim, que a gente falou assim, meu Deus, carro lindo. Aí, beleza. Aí a gente passou 3 dias aqui, nessa primeira noite que a gente chegou, a gente foi pra Miami Beach. E lá, assim, tem uma parte de Miami Beach que é insano, é um lugar... Ocean Drive, né? Era muito restaurante bonito, o pessoal com tudo que é carro. Aí a gente chegou lá, eu nunca vi tanto Camaro, tanto Mustang, tanta Lamborghini, tanto Corvette no mesmo metro quadrado. Era insano. Era como se, tipo assim, a cada 2 carros tinha que ser uma Lamborghini, o terceiro carro. Se não fosse, a matemática tava errada. Era tipo isso, era tanta grandeza, tanta coisa bonita que a gente ficava assim, cara, parecia o Passat que era maravilhoso, parecia depois a gente tava num Palio aqui. Porque aqui era normal. Enquanto no Brasil pra gente era tipo assim, era absurdo, sabe? Era algo já fora da nossa realidade. Aqui era um carro muito comum, né? Um carro até acessível pra falar, né? Então aqui você realmente chegava lá nessa parte de Miami Beach, era muita grandeza, muita carro de luxo, muito sei lá o que. A gente falou assim, caramba, velho, eu nunca tinha visto isso na minha vida. Foi, assim, insano essa primeira experiência. Aí no dia seguinte a gente se preocupou em tirar a nossa carteira de motorista. Então a gente já queria realmente ter a nossa driver's license, né? Que é a carteira daqui, válida, porque eu ainda não tinha no Brasil, eu não consegui tirar a minha no Brasil.
Brasil. Já contei até essa história, que eu fiquei 1 ano tentando, não tirei. E aqui eu tirei em 1 dia. Na verdade, 2, porque 1 dia a gente fez a provinha de legislação numa autoescola. Lá mesmo a gente já fez o teste, passamos. No outro dia a gente só foi buscar a carteira impressa, pronta já, que chama DMV, que é o lugar que eles fazem isso aqui, né, no DMV. Então demorou 2 dias. E aí nesse terceiro dia a gente pegou a carteira, pumba, e já fomos pra Boston. A gente já viajou no mesmo dia, porque a gente queria ficar mesmo em Boston, né? Então a gente só parou aqui pra conhecer mesmo, resolver isso da carteira e ir pra lá. E aí, beleza. Foi muito engraçado, porque a nossa experiência parando em Miami foi uma experiência meio ainda, por mais que a gente resolveu isso da carteira, meio de turismo, né? Ainda tá viajando, assim, uma sensação ainda de meio de férias, né? Aquela coisa, uau, impactado com o lugar. Quando a gente chegou em Boston, foi muito engraçado, porque foi completamente diferente a experiência, né? Na hora que a gente saiu do aeroporto, a gente pisou lá, a gente foi direto, pegamos um Uber e fomos direto pra uma locadora, né? Uma loja de aluguel de carros também. Só que aí o clima já tava todo nublado, já tava mais pra chuva. E aí sim a gente sentiu que a gente tava nos Estados Unidos, porque em Boston as casinhas são aquelas casinhas pra neve, né? Com aquele telhado mais caidinho assim, aquela casinha de madeira. E aí, tipo assim, parecia que a gente tava em outro planeta. Tudo era diferente. Todo lugar que a gente olhava era essas casinhas. A gente parecia que tava num filme. E aí bateu, né? Caiu a ficha naquele momento. A gente falou assim, cara, o que a gente tá fazendo aqui? Pra onde que a gente vai? A gente não conhece ninguém. A gente ainda, né? A gente acabou de chegar, o que a gente tá fazendo? E aí eu lembro que a gente parou nessa locadora. E aí o Nenê foi tentar conversar lá pra tirar o carro. Deu algum problema, não deu, Nenê? Na primeira... Não tinha carro. Na primeira... A gente foi numa loja que se chama Hertz. Uhum. Hertz. Hertz. Aí a gente foi na primeira loja e eles não tinham um carro lá, eles disponibilizaram online, mas não tinha quando a gente chegou lá. E o cara falou assim, você vai ter que ir pra uma outra loja lá longeão. Aí eu falei assim, pô, mas eu aluguei e coloquei aqui como ponto de retirada. Aí o cara foi e pagou um Uber pra gente pra outra loja, né? Outra loja. Aí chegou na outra loja, eu entrei lá dentro da casinha lá onde tinha que negociar não, tinha que dar os documentos pro cara, pagar. E mais uma vez, nossa sorte pra pegar carro, né? Uhum. Nossa, o cara era um mala. Um mala. Não sei porquê. As 2 experiências a princípio não foram boas. Depois a gente nunca teve problema mais com isso, né? Mas no início foi... No início foi um terror. Tudo era mais burocrático. Aí o cara, eu lembro, eu tinha um cartão de crédito internacional. E pra você pegar o carro, você tem que ter cartão de crédito, não pode ser o de débito do banco. Atentos a isso, hein? Eu acho que o cara me perguntou 5 vezes. 5, 10 vezes, nem sei quantas vezes. Isso aqui é cartão de crédito mesmo, né? Aí eu falei, sim, isso é cartão de crédito. Aí passava 5 segundos, mas você tem certeza que isso aqui é de crédito? É diferente de débito, você sabe, né? Eu sei. Tipo assim, o Nenê trabalhava no banco, se ele não soubesse. Aí o cara, isso a gente tá em pé ainda quando ele foi me receber. Aí ele sentou, mas esse aqui é um cartão de crédito, né? Tipo, já tava... Pelo amor de Deus. Aí... Deu certo depois. Aí no final das contas ele encheu um pouco mais o saco lá, mas deu certo. Deu certo. Tiramos o carro. E aí a gente tirou o carro, aí assim, a ficha caiu naquele momento ali, porque eram os primeiros, né, as primeiras horas que a gente tinha chegado ali, perto ali de Boston, e aí o clima já tava meio chuvoso, pensa assim, num clima bem nublado, assim, aquelas casinhas de madeira, e aí a gente pegou o carro e a gente colocou no endereço do hotel que a gente ia ficar, que tava longe de Boston. Eu lembro que a gente, pra pagar mais barato, tinha um site que ele deixava... Nossa, não sei se vai lembrar o nome do site, vai? Eu não lembro o nome do site. Mas ele meio que, tipo assim, você escolhia um hotel no escuro. Você colocava, tipo, o valor disponível que você tinha e ele ia pegar opções bem baratas e meio que ele ia sortear alguma promoção aí e escolhia o hotel pra você. Então, você não sabia o que você tava alugando. E, tipo, a gente ainda não tinha, sei lá, maldade das coisas na época também. E acabou que a gente foi se aventurando mesmo, descobrindo as coisas sozinhos ali. E a gente pegou esse site. Então, ele alugou um hotel pra gente na casa dos Confundel. Assim, na casa do chapéu. Na casa do chapéu ali. Você vai no fundo do poço, você desce mais um pouco, você desce, aí você vai achar o hotel que a gente tava. Eu não fazia ideia de onde que a gente tava. A gente foi dava mais de 1 hora de distância pra Boston, né? Lembra? Nunca vou esquecer. Mansfield, o nome dos Simpsons, parece ter essas cidades dos Simpsons, sabe? Tipo assim. Tem Springfield. Springfield, que é uma cidade ruim de Massachusetts também. E aí, não indico lá não é aconselhável, hein? Fica bem longe de Boston, dá 1
hora e tanta de Boston. Beleza, aí a gente foi pra esse hotel. Na hora que a gente chegou no hotel, imagina como se fosse um tanto de gente com um casaco de couro, esses motoqueiros, sabe? Bem caracterizado, aquelas barbichas grandes, os caras com casaco de couro, assim, aquela coisa toda. Bandana preta. Bandana preta. E a gente entrou no hotel, era só esses malucos, mano. Era só, tipo, os caras lá, assim, olhando, assim, torto pra gente, assim. Eu falei assim, meu Deus, mano. O que a gente tá fazendo aqui nessa primeira noite? Tipo assim, né? Onde a gente veio parar, que a gente tá nesse lugar. E aí a gente dormiu lá no hotel, a gente ficou um período lá. E acho que nessa primeira semana, a gente cuidou de abrir conta no banco, né? Então a gente foi no Bank of America, abrir a conta do banco lá. E a gente ficou meio que transitando entre achar um hotel beira de estrada pra passar uns dias, dormir no carro quando tava ficando apertado o financeiro. E por último, a gente pegou um Airbnb, que a gente alugou em cima da hora, pra ficar uns dias lá também, se ajeitar um pouquinho. E esse Airbnb, a gente alugou um quarto dentro de uma casa de um casal americano. Cara, e marcou muito, porque a gente chegou nessa casa e era um casal mais velho, seus 60 anos, né, mais ou menos dessa idade assim, e o cara chamava Mike e a mulher chamava Stephanie. E o Mike, na hora que a gente entrou, a gente bateu na porta pra entrar, ele chamando a mulher dele, Stephanie, the Brazilians are here. Com uma cara assim, qual que era a expressão, né? Não, você gravou muito essa expressão. Não, ele falou num tom de voz tipo assim, Stephanie, os brasileiros estão aqui. Os brasileiros Mas estão eu aqui. acho que você achava muito superior e achou que a gente não ia entender o tom de voz. Dele, né? Você percebe essas coisas, você percebe, né? Um tonzinho de voz meio assim, tal. Aí a gente ficou, o cara era assim, a mulher, a Stephanie, ela era magrinha, pensa naquela americana clássica, cabelo espichadinho, lourinho assim, magrinha, seus 60 anos, tinha um cachorrinho branco, né, que era o Coco. Magrinha, assim, ela era um amor, gente, ela era assim, fofa, linda, cuidadosa, toda querendo saber se você tá bem, cuida de você, fofa, muito paciente. E ele era um mala, cara. Esse Mike, só pra você ter uma ideia, ele não conseguia, ele tinha seus 50, 60 anos, 50 e pouco, 60, ele não conseguia andar direito, ele tinha muito problema pra ele andar. Ele suava, assim, a testa dele suando, ele falava com dificuldade, porque ele fazia uma dieta que era comer só gordura. Melhor, torresmo, né, Nenê? Torresmo. E ele uma vez chegou e falou assim, ele tava comendo de manhã, ele tinha um pacote desses torresmos, essas peles fritas, assim, e ele tava comendo e tal. Aí ele me ofereceu, eu não quis, falei, não, obrigado. Eu não quero torresmo 6 horas da manhã, obrigado. Aí ele falou assim, não, é a dieta que eu faço, sem nenhuma dúvida é a melhor coisa que você pode fazer e tudo mais. Aí eu falei assim, mas como que é e tal? Aí ele falou assim, você não come nem carboidrato e nem proteína, você só come gordura. Aí eu falei assim, mas você precisa de um pouco de carboidrato, um pouco de proteína, as vitaminas, né? De onde vai vir? Aí ele, não, carboidrato se você comer, você vai engordar. E proteína é cancerígeno, você não pode comer. Então, você só pode comer gordura. E assim, ele comia, ele andava com um pacote de torresmo, de pele frita, essas coisas pra cima e pra baixo. Cara, ele suava, assim, ele não era magrinho, não, pra falar que, é por conta... Não, isso ali não gerava saúde nele, o cara tava arregaçado com 50 e tantos anos, e na cabeça dele aquilo fazia muito sentido, tipo assim, você tem que comer esse pacote de torresmo aqui o dia inteiro, você não pode comer fruta, não pode comer vegetal, não pode comer nada. Então, assim, era meio desafiador ficar dentro da casa dele, porque nessa época, Nenê conseguiu trabalho no restaurante e a gente ainda estava se ajeitando, a gente ainda não tinha estruturado nenhum lugar. E aí, nesse primeiro momento que a gente estava lá, eu ficava, né, sozinha ali com a Stephanie, eu com ele, a Stephanie era um amor. Quando eu encontrava com ele na cozinha, ele ficava meio assim, meio de olho para ver se eu não ia mexer em nada, se eu não ia tocar em nada, e às vezes eu só queria esquentar algum frango que a gente comprava, que a gente comia. Frango de $8 do Walmart, não era um frango assado? Sabe esses frango assado que tem no Brasil? Tipo isso, um frango assado que era $8, um pacote de morango, uma caixinha, né, uma caixinha de morango ali, e pistache, que é umas sementinhas, como se fosse castanha do caju, essas coisas assim. E um pistache lá que a gente comia. Essa era a nossa dieta, era o que o nosso dinheiro dava pra pagar nos primeiros dias. Então, se eu descia lá pra esquentar alguma coisa, ele ficava meio olhando, ficava meio que vigiando, assim. Então, era meio desafiador ficar nessa casa com ele. A gente ficou quase uma semana lá.
nesse Airbnb. E aí depois a gente conseguiu, de fato, entrar para um apartamento. E essa história do apartamento, vocês já sabem lá na frente o que deu. Que era aquele apartamento que a gente entrou às pressas, né? Sem entender muito, sem pesquisar. Que a gente quase foi despejado 3 meses depois. Então isso é uma outra história que quem já acompanha aqui mais tempo sabe. Mas nesse primeiro mês, o que a gente conseguiu resolver aqui de fato, né? A gente se preocupou, então, em pegar o chip, né? Um plano pré-pago ali, um plano de celular, porque a internet você vai precisar de todo jeito aqui. A gente se preocupou em abrir uma conta no banco. Então hoje tem o Bank of America, tem o Citibank, que são esses bancos. A gente se preocupou também, né, nessa primeira etapa, em se informar mais em relação aos vistos. No primeiro mês que eu tava aqui, assim que a gente estabilizou nesse outro apartamento, inclusive, que eu descobri o meu processo de legalização, que eu consegui aplicar. Então a gente já tava correndo atrás de maneiras de realmente poder continuar aqui, quais eram os caminhos, esses possíveis caminhos, né? Então a gente correu atrás disso. Tudo isso a gente já deu início no primeiro mês. Então é até engraçado, né? Porque você vai escutar isso de outras pessoas falando isso também. Quando você tá aqui, parece que o tempo passa muito rápido. Parece que, assim, o dia tem 2 horas, porque você faz tanta coisa nesse primeiro momento, nesse início, você é tão produtivo, né, correndo atrás de agilizar tudo isso, que parece que seu dia rende muito mais. E realmente, no início, o seu planejamento tem que ser preparar o terreno, a base, os pilares para você desenvolver a sua vida com o tempo aqui. Foque nisso, né? Não fique, ai meu Deus, eu ainda não fiz sei lá o quê, eu não tô rico na primeira semana. Não é momento disso, né? E sim, você desenvolver esses pilares e com o tempo as coisas vão se ajeitando. E lembrando também, para você que tá para vir para os Estados Unidos com um visto de estudante, né, para você estudar o inglês aqui, passar esse período aqui estudando, conhecendo mais da cultura, ou visto de turismo também, se você quiser primeiro conhecer o país antes de tomar a decisão de aplicar para algum processo de legalização e ficar de fato, independente da sua intenção nesse momento, se você deseja vir para cá, a gente consegue te ajudar, tanto dentro da Polo Vistos, te ajudando ali na parte de realmente te assessorar a tirar o seu visto americano, quanto também na parte de legalização. A gente trabalha hoje também em parceria com alguns escritórios que consegue te ajudar a cuidar do seu processo, tanto de visto de trabalho, caso você tenha menos de 21 anos e possa se encaixar no mesmo processo que eu me encaixei. Então, qualquer dúvida que você tiver, a opção de contato sempre vai estar no link da descrição, que aí você consegue estar falando aí com a nossa equipe. Caso você for entrar em contato aí com a Polo Vistos também, você pode agendar agora uma reunião com um dos nossos especialistas, alguém do nosso time, para tirar suas dúvidas, realmente ter esse bate-papo com você antes de você contratar a assessoria. Então, é muito mais tranquilo para você também sentir essa segurança, tirar suas dúvidas antes de tomar uma decisão, né? Antes de dar esse passo. Os links vão estar aqui na descrição. E ó, Nenê, aprendeu com esse momento inicial aqui? O que você leva de aprendizado aí? Aprendi demais. Aprendi que quanto melhor a pessoa puder se preparar no Brasil ainda, aprender um inglês, saber exatamente o passo a passo que ela vai precisar para se estabelecer aqui, mais rápido as coisas acontecem para ela. Ela não vai descobrir tudo depois que ela já tá aqui, né? Ela meio que já chega aqui sabendo o checklist, digamos assim, do que ela tem que fazer, né? Ela vai mais no objetivo, mais no foco ali, e aí com certeza ela deslancha muito mais rápido aqui. A gente sempre fala que aqui é um terreno fértil para quem planta. Se você planta, você vai colher. A colheita é certa pra você também. Ó, vai lá no meu Instagram, tá? Que é @carla.marim com 2 Os no final. E depois desse vídeo, né? Se ele for acabar, que eu sei que você não quer que acabe, você quer continuar escutando as histórias aí, que é bom. Clica aqui no próximo que vai ter outras histórias pra você ver também. Então clica aqui. Tchau! Tchau!